Boa noite. Oi, Walter. Renato. Bem? Acho que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer hoje aqui é um exercício de humildade, né? Porque na vida da gente, isso aconteceu comigo muitas vezes, principalmente quando eu era mais jovem. Eu tinha certeza de alguma coisa. E depois, com fatos e argumentos, eu chegava à conclusão de que aquela minha certeza não era bem a realidade dos fatos. A cara que vocês fizeram ontem, quando eu falei que essa equipe perdeu, foi exatamente de pessoas que tinham absoluta certeza da vitória. Vocês não fizeram um bom trabalho. Na hora que eu começar a elencar com vocês o que tem naquele vídeo, e principalmente o que não tem naquele vídeo, aí vocês vão ver o que aconteceu com a equipe Flecha e por que a equipe Flecha está de novo nesta sala. Quer começar, líder? Quando você fala da confiança, eu tinha sim. Eu estava muito confiante no trabalho que havia sido produzido. A sua cara, particularmente, quando eu dei o resultado, foi de... Eu estava confiante, Napoleão de verdade. perdendo a guerra. Logo que eu saí do anúncio da tarefa, eu pensei, a gente tem que fazer um vídeo extremamente emocionante. Mas minha pergunta era, o quanto de marca tem nisso? O quanto ele é só história? O quanto o casting vai fazer toda a diferença? Porque se a gente vê a pessoa com uma história fantástica, uma pessoa que se emociona, que às vezes a história é fantástica, mas a pessoa liga a câmera, ela fica introvertida, né? Então, ponto quando um. a gente, a história é fantástica, não é fantástica? A história não era tão fantástica quanto eu achei que fosse. Ela estava 1 ano sem ver a família. Acho que até menos, né? Quase um ano. A história deles Ela viu a era neta quase nascer? 9 anos. A avó viram a neta nascer? Viram a neta nascer e nunca mais a viram. Nunca mais 9 meses. Nunca mais 9 meses. Se eu fosse... Sabe quanto tempo a pessoa do vídeo se 9 anos. O que pesa pra você? 9 anos longe da avó não necessariamente pode significar os 9 meses dela longe do pai e da mãe. Desculpe, é difícil mensurar esse tipo de coisa. Maite. 9 anos longe da avó, que tá onde? Onde tá a avó? Em Arapiraca. Onde fica isso? Acho que era... 200 quilômetros de Marcel. Eu entendo, Roberto. Peraí. Aonde tá a família do 9 meses? Em Jacarepaguá. E onde estava ela agora, nesses últimos períodos de tempo, apresentando o circo? São Paulo. Quanto custa uma passagem de ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro? R$74. Quem vai gastar milha para ir para o Rio de Janeiro? Quem vai aceitar uma história, vocês que são jovens criativos, que vai emocionar alguém quando a família está a 400 quilômetros de distância? Quando a gente fala Smiles, a gente fala que Smiles realiza um sonho. O que é um sonho? É fazer coisas que são inalcançáveis pra gente. Inalcançável é ir para o inferno de longe. Vocês escolhem um destino na esquina, ao lado de onde a menina está. Põe o vídeo do Lucas comentando que ele achava pouco tempo e vamos ver a resposta dos outros elementos da equipe. Eu só achei que é pouco tempo que eles vão se ver, né, cara? Não sei. Ela já recém viu ela no Rio de Janeiro. Faz 1 ano que ela não vê quase a menina. Faz quase 1 ano. Ela foi recém-nascida. Tem 8 meses. E ela viu ela nascendo. Vou te dizer uma coisa. Você acha que é pouco tempo? Você acha que é pouco? Cara, esse ano é homem. Deixa eu te dizer uma coisa. Dela. Pena que vocês não ouviram o Lucas. 8 meses? A discussão foi um pouco além até. Tá ruim de argumento, vídeo. Não, a discussão foi além, só que o Evandro é pai aqui, né? Todos sabem. Ele falou, cara, 8 meses pra mim Óbvio é que se você pensar que 8 meses sem ver um... Mas pai é uma coisa, avô é outra, né? Que vô. E aí a história foi um pouco além disso. Vocês discutiram o tempo, mas não discutiram o espaço, a distância. A distância. A possibilidade de alguém vir. Porque vocês erraram no tempo e no espaço. Quando a gente tem que eliminar alguma coisa que vai ser danosa para o grupo, posiciona a sua posição de forma marcante. Você fez isso lá. Você vê quando a gente está registrando? Não deve. Eu não vejo vocês fazerem assim. Porque assim, não é ser mal educado com a equipe, porque nenhuma aqui, eu quando trabalho em equipe, mas a minha posição eu coloco até a morte se eu tiver certeza do que eu estou falando. Já sabe que eu já falei pro meu grupo várias vezes, falei assim, é isso que vocês querem? Esse caminho não é o caminho que eu seguiria. Você. Não, nós queremos. Arquem com as consequências. Eu vou apoiar a decisão de vocês. É isso. Tudo bem? Fala isto. Mas, ô Roberto... Fala isto. Eu não Agora, sabe o que eu faço? falei, Te mando de volta pro hotel. Você não participaria nem da segunda parte da sala. Só de ter falado isso. Posicionem-se. O que vocês são? Um bando de freira discutindo uma reunião? Cadê a personalidade? Essas marcações fazem com que vocês, pelo menos, se acontecer alguma coisa, vocês deixaram claro o registro de uma boa colocação. Você salvava o grupo ali, eu mostrei a cena. Eu entendi, Roberto, eu entendi. Talvez eu poderia ser mais incisivo, mas assim,
a Maitê tomou a decisão de seguir as diretrizes da agência. E aí a gente também, obviamente, como grupo, mas ninguém aceitou as defendia. diretrizes. Agora, Lucas, com ênfase, se ninguém se posicionou do tipo, gente, vamos perder mais uma manhã e procurar por uma outra pesquisa, todo mundo ficou confortável. Maitê, esse posicionamento, ele é correto quando você está falando como parte de um grupo. Mas quando se é líder, você assume a função adicional de vigiar a postura dos outros membros, estimular, e caso ela não venha do jeito esperado, caso a ênfase não seja do jeito esperado, cabe a você espetar ou trazer para si a ideia para que a discussão seja mais completa. Eu não era a única que estava confortável com a ideia, então isso corroborou que, na minha opinião, ela fosse uma ideia bacana, entendeu? O Evandro estava confortável também, e isso foi bastante colocado, até porque ele foi comigo lá. Nós sentimos juntos, inclusive, essa questão de nos emocionar. Ele até chorou quando ele ouviu a história, então não era uma loucura minha de achar que era bacana e Tá chorando fácil, hein? Outra coisa importante, que tem muitas, elementos de viagem. Cadê no vídeo de vocês o aeroporto? Tem 2 vezes o aeroporto. Aonde que tem aeroporto? Aonde tem avião? Aonde tem mala? Aonde tem esteira? Aonde tem check-in? Nem aí se o vídeo não foi espetacular, desde que ele registre. E eu posso falar, vocês vão ver comigo o vídeo dele. E vocês vão ver os elementos Smiles aparecendo muito mais do que o de vocês. Eu vou mostrar, então, para vocês o trabalho do Grupo Sinergia e vocês vão ver uma história bem contada. Você é Andréia Pimentel. Eu tenho uma surpresa para você. Vemos o quanto você é especial e merece ser a protagonista dessa maravilhosa história. Você vai realizar seu sonho de encontrar sua avó, Penivalda, que você não vê há mais de 8 anos. Ó, querida. Por um dia estou tendo a felicidade de te ver, abraçar e te beijar muito. Ainda foram pedir para Smiles um cartão de 20 mil milhas para ela poder viajar de novo um dia. Emocionante, né, Maitê? Você, Maitê, emocionou. Você se emocionou, Mariana se emocionou, Evandro. Fala a verdade. Eles se preocuparam em mostrar a jornada. E vocês mostraram os dois destinos, Maitê, entendeu? Isso faz a diferença. Tô emocionada. Agora, a Maitê que ontem olhou pra mim, quase me fuzilando. Qual a opinião da Maitê agora? Eu nunca achei que foi injusto. Eu tava muito confiante. Tá muito Mas eu sei que a frustrado. decisão que vocês tomam é a mais fair possível. Vocês ponderam muitos aspectos. Ai, que droga. É muito mais emocionante que o nosso mesmo. Alguém fala alguma coisa mais? Mariana, você tá quietinha a reunião inteira. Apareci na reunião. Eu particularmente não fui ao circo, mas acreditei na opinião da Maitê e do Evandro. E, inclusive, quando a gente ligou para a Carol para falar, olha, a gente está avaliando realmente a possibilidade de você ir até o Rio, ver a sua família, eu não senti aquela empolgação toda de sonho. E perguntei para os meninos, pessoal, vocês viram isso lá no circo? Eles falaram, não, a gente viu, ela chorou. E daí eu lembrei muito da minha história, porque minha família está no Rio também, então, apesar da distância, que é curta, eu sempre tenho muita vontade e choro de saudade da minha mãe e da minha família. Eu quero entender, na visão de vocês, quem foi, ou quem foram, pode até citar mais de um, os piores, ou os que mais contribuíram com essa derrota. Eu quero entender, na visão de vocês, essa com você, Lucas. Quando a gente dividiu um pouco as tarefas, o Gui também ficou responsável pela produção do vídeo junto com o Evandro. Mas, assim, levando em consideração tudo que a gente construiu na tarefa, o vídeo apresentado, na minha opinião, o Guilherme deve voltar para uma parte junto com a Maitê. Cara, olha, uma coisa que eu busco aqui na sala de reunião é coerência. Peguei uma série de cenas, a gente mostrou a jornada aí. Por falta de conteúdo, não foi que a gente mostrou, porque tinha totem, tinha cartão Smiles, tinha esteira, tinha céu, tinha avião, tinha depoimento no avião, tinha uma série de coisas. Mas cadê tudo isso? No retorno. Então, eu não cuidei da edição. E falar que eu fiquei na edição, eu era responsável por editar. Não foi da edição, não foi da edição. Gui. Quando eu voltei, eu encaminhei, eu e o Evandro, a gente voltou, eu fui direto pro lugar onde estava acontecendo a edição. Desculpa agora que eu fico super irritado com isso. A gente falou aqui, Guilherme, que não tinha avião, que não tinha esteira, que não tinha aeroporto, não tinha elemento aqui. E você tá quieto lá. Mas não tinha no vídeo, Por que nessa hora você não falou? Peraí, não tinha porque a edição... Vocês estão se protegendo? Não estamos... Por que você não usou aquele momento para dizer exatamente isso? Porque se ele não levanta e indica você agora, eu nunca saberia. Eu nunca saberia. Você tem que me dizer, olha, eu fui lá e captei imagem de aeroporto, de esteira, tudo que você está dizendo, eu fiz. Agora o erro foi de quem editou. Quem editou?
Maitê? Não. Quem editou? Eu editei o primeiro corte, Maitê, mas Mariana, a segunda parte foi você sozinha. Então, pelo menos desse Evandro e elemento você estava Mariana. livre, entendeu? Porque você trouxe a cena. Mas eu sei por que a gente não utilizou as cenas. achamos Porque não dava pra utilizar as cenas que chegaram pra gente. Por quê? Porque Tava ou tinha muito ruins. Muito ruins. Não eram ruins. Muito não. escuras, Não eram ruins, não dava eram pra ver o ruins. personagem, Não o eram ruído. ruins, Tá? não A gente eram. tem que fazer um tratamento de áudio, porque não dava pra escutar a nossa personagem falando. Porque os Dava, meninos dava. falavam por cima, não dava A aqui. gente, Mas às inclusive, vezes não tinha comparou ponto de depois. Não corte pra tinha gente ponto de cortar. corte, foi É possível muito que você não difícil consiga. trabalhar. Então faz uma trilha e põe a cena, pelo menos, do aeroporto, a coisa pra você ter uma ambientação Foi muito mais difícil favorável. trabalhar com as imagens que chegaram. Tanto é que foi dando, no primeiro dia de edição, foi dando uma angústia. Eu olhava pra Maitê e falava Vocês assim, a gente não vai priorizaram conseguir. a qualidade, porque assim, claro que daria para pegar algumas cenas Prefiro uma cena aeroporto, escura sim. do que não ter a Não, cena. ok, só que Vocês priorizaram a foi isso que qualidade. Inclusive, aconteceu. o momento de emoção do pai, na hora que ele tava chorando e tudo Não, mais. aquela não dava pra Tem uma enxergar série, o pai. tudo bem, Aquela gente, mas não é o que ele dá. acabou de falar. Aquela não dá. Priorizar Exato, a a gente cena, priorizou a tinha avião, qualidade. tinha Eu só Rio me de entendo por Janeiro. que você não Eu traz esse concordo. assunto aqui. Eu fico É, possesso. É porque quando você falou, Roberto, eu imaginei que você estava falando do nosso vídeo, porque o nosso vídeo realmente não Não, mostrou eu tava isso, falando, entendeu? acho que eu estava falando do seu vídeo. Você estava Sim. falando do vídeo deles comparado com o seu. Eu mostrei o deles. Sim, mas... Eu falei, o de se tiver vocês não tem conteúdo, essas sim. cenas. Eu concebi a edição na ilha e depois a gente dividiu da seguinte maneira. Evandro, Mariana e Karina pegavam a segunda remessa que vinha do Rio, enquanto eu e Gui fechávamos a apresentação, porque era tudo no mesmo dia. Então a gente chegou pra ver um corte final e aprovar esse corte, então as cenas que a gente viu, a gente aprovou. Mas E o foi bruto eu não super- cheguei a ver. mas foi ficou super bacana. aprovado. Foi Tanto aprovado. é que Eu digo, chorei na ilha. Não finaliza porque Eu sou todo mundo chorona tem que também. ver. Chorou na ilha? Chorei. Eu Mas chorar a de gente- raiva na ilha. Vamos pra você, Guilherme. Então, pra você, quem foi a pessoa Sim, olha, eu acho menos que... contribuiu? Tá, eu acho que o Lucas, por não participar dessa parte estratégica e levantar uma coisa num determinado momento e não lutar Não por no ela, momento, é no todo momento mundo certo, no falar. brainstorm eu Sim, levantei. mas eu acho que Onde a assim, gente estava discutindo todas as ideias aceita que muito estavam sendo colocadas. fácil o caminho que a gente vai e agora é muito fácil chegar e jogar isso aqui na sala de reunião. Não depois fui eu que a joguei gente na sala de jogou. reunião. Tudo Foi o bem, presidente mas da você sala que defendeu, jogou, Roberto. usou isso aqui. E outra coisa que acontece também é que assim, eu vejo muito na hora de a gente definir a parte estratégica, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, e quais argumentos a gente vai tomar, vai levar, enfim. Eu acho que falta um pouco tanto E da esse Karina, feedback precisa do Lucas acontecer e da durante o Mariana. trabalho. Todo mundo levantou Então, a quem mão. é? É Lucas e quem? Guilherme. Lucas, Karina e Mariana. Porra, vai todo mundo. Ô Gui, só deixa eu entender um pouquinho, cara. O que tu quis dizer com isso? Como assim? Durante o brainstorm, eu me posicionei. Durante o planejamento, eu me posicionei durante a apresentação da Maitê, eu Sim, discuti Lucas, com ela eu a vejo que apresentação. você tem um esforço. Levantei alguns pontos. Eu vejo que você tem um esforço para participar. Contribuir para... Mas na hora da gente tomar a elaborar a decisão, apresentação eu dela. sinto que às vezes você faz um grande esforço para pouco resultado. Tá, e qual foi o resultado que você deu para nossa tarefa? O resultado? É. Eu captei uma série de imagens, eu ajudei a Maitê na hora da gente criar a apresentação, da gente pensar em uma série de coisas estratégicas e O você quê? Me fez dá um o quê? exemplo de que coisa estratégica Não, você você pensou captou as utilizar? imagens e pôs na apresentação. Captei a imagem, participei da criação do conceito, Tá, captou da a imagem, eu também reunião, poderia ir lá pegar a câmera de uma e série de captar. coisas. É. Vocês não Ah, conseguem nem não, entender o que eu Gui, fiz. Mas se você tivesse então captado as imagens, tudo bem. Agora captei as imagens do Captei jeito as que você imagens. captou. Tinha muita imagem, Desculpa, muito não bem tinha, feito. não O tinha. Pode Evandro pegar estava tudo, junto. tá E na outra, webcam. e o Evandro estava junto, ele tá de prova. A gente É, viu as então. imagens. Então Não, agora pelo amor dizer de que, Deus. não, colocar a Ah, culpa em o quem trabalho que a gente captou, teve na ilha de edição. ao invés de colocar em quem editou, eu acho que é muito fácil. E agora, eu me sinto realmente frustrado por participar de uma série de decisões estratégicas, Que decisão de entrar estratégica e que você colocar a participou, minha Gui? cara, colocar na reta, na linha de frente e tudo mais, e agora pessoas que ficam comentando, vão com fluxo, chegar e me acusar de uma série de coisas. Eu não fico tô nem até te surpreso acusando. por conta disso. Eu não tô nem te acusando de nada. Você falou de Alguma você. coisa. Uma pessoa só, cara. Calma, não é assim. Karina e o Lucas estão falando. Não, Gui, só um eu não tô pouquinho, nem te acusando, eu tô te Ninguém falando falou, que Enfim, você vai essa é a vai minha ter. opinião, ou esse é o você meu era filho da posicionamento. tarefa. É o Se meu o seu papel posicionamento é esse. era captar as Claro. imagens, não, você Vou não fez aproveitar a que você tá com a diferença. palavra. Continua. O meu voto seria pro Evandro, na verdade, porque eu acho que ele deixou o emocional aflorar e eu acho que a gente precisaria ter sido um pouco mais racional e, enfim, acabou contaminando o grupo inteiro, é claro, eu tô nesse jogo, eu fiz parte dessa decisão e eu acho que foi, enfim, a gente deixou de ser racional no momento que precisou. Então, Evandro, você. Eu voto então na Karina e no Lucas. Na Karina por não ter essa sensibilidade de saber que a única ideia, que foi a ideia que por mim sugerida, e que essa ideia caminhou, ela não ter essa percepção de que, poxa, ela está indicando, se não fosse essa ideia, nada teria acontecido.
Nada teria acontecido. E aí eu faço o papel... Espera aí só um pouquinho, Karina. Por favor, deixa eu falar. Eu não te interrompi. Por favor. Em determinado momento, o Lucas, então, como foi mostrado... Não concordo. Aí eu falei, essas foram as minhas palavras. Eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui. São 10:09 da noite, nós precisamos definir uma ideia. Qual é a sua ideia? E aí a pessoa não tem ideia para dar. Não. Só eu levantei o que eu tinha. Deixa eu terminar, Lucas, por favor. E outra coisa, a gente já tinha definido que essa diretriz da celebração, que é um pouco... ia deixar um pouco de lado o lado mais emotivo. Não era deixar de lado. Era trabalhar a emoção num tom celebrativo. Deixa eu só finalizar. Então, só para eu finalizar, por favor. Então, Roberto, eu acho que sim, todos nós temos que nos posicionar, desde que a gente tenha embasamento, desde que a gente tenha algo a oferecer. E o que ele tinha? Olha, eu vou pesquisar, olha, a gente pode ouvir. E aí, obviamente, é claro, tem a líder, enquanto líder da equipe, tem que tomar algumas decisões. E aí ela, obviamente, falou, não, essa é a história que nós temos. E tanto que ele não respondeu. Já entendi. Quem falta? Mariana, antes da líder. A liderança só foi enfática ao ponto de falar, olha, voltem do aeroporto que nós já temos essa ideia aqui. Isso eu ouvi e aconteceu. Dividir com vocês. Para dividir com vocês. Mas, no fim, tiraram os meninos do campo e isso de fato aconteceu. Então, eu vou optar pela Maitê, porque eu acho que ela errou a mesma coisa que eu errei na última tarefa, de não conseguir olhar de fora. Mas, enfim, infelizmente eu não consigo apontar nenhuma outra pessoa. Maitê? Minha escolha vão ser muito mais, não só pela tarefa, mas por perfil, tá, Roberto? Pela tarefa eu tive comprometimento de todo mundo, eu vou trazer o Lucas e a Mariana. Então, voltem pro hotel, vocês três me aguardem lá fora, já chamo vocês. Bom, Walter e Renato, julgar as mesmas pessoas de novo tá virando rotina para nós, né? Eu diria que meu voto vai para o Lucas, por ter achado que ele faltou com a ênfase necessária no momento em que era mais fundamental. Então, em vez de não ajudar a equipe, ele acabou, de certa maneira, atrapalhando a sua própria performance. E aqui na sala não teve argumentos, na minha opinião, tão coerentes que pudessem livrá-lo disso. Então, por isso, meu voto vai para o Lucas. E o Renato? Apesar do Lucas ter justificado que a indicação dele para o Guilherme não era pessoal, a segunda tarefa seguida em que ele faz isso, eu observei que esse feedback não acontece durante a tarefa. Além disso, o Lucas tem tido uma contribuição bem pouco criativa, não tem sugerido alternativas para o grupo quando eles se colocam em situações difíceis. Bom, vamos ver a segunda parte, como é que fica. Francine, peça para eles entrarem, por favor. Vocês já podem voltar. Obrigada. Muito bem. Tenho opinião unânime hoje dos meus conselheiros. Posso garantir a vocês que eu não tomei a decisão ainda. Então vamos começar com você, Mariana. Fala para mim pontos positivos e pontos negativos, tanto do Lucas quanto da Maitê. O Lucas, para mim, é um executor excelente. É um cara que, se você entregar para ele e falar, vai lá e faz, ele vai fazer com louvor, ele vai vender, ele vai para a rua, ele consegue fazer isso muito bem. Ponto negativo, que eu já dei esse feedback para ele também, é que eu não sinto ele numa posição muito estratégica, numa posição de planejamento. Então, eu acho que falta essa bagagem nele de não só ir para a rua, mas de saber exatamente o que ele está fazendo. Quando a gente fala da Maitê, eu acho que ela é extremamente ansiosa, afobada, falta ainda maturidade na Maitê para ela se colocar da forma que ela tem que se colocar. Lucas. Vamos começar pela Mariana aqui, então. A Mariana é uma pessoa que também, ela já tem esse lado de planejamento talvez mais aflorado que o meu, concordo com ela, mas eu não vi a Mariana também trazendo uma ideia diferente que vai trazer um resultado diferente para a tarefa. Falando da Maitê, acho que ela às vezes peca na imaturidade, alguma sala anterior principalmente chorou na sala de uma maneira desnecessária, no meu ponto de vista. Falou que... Eu não acho feio chorar. Não, eu não acho, não tô dizendo que é feio, só acho que às vezes isso passa a imaturidade. Bom, então fala você agora. Eu acho que a Mariana cresceu muito da nossa edição do Aprendiz para cá. Acho que ela é uma boa gestora, mas acho que falta a ela um pouco de uma visão, não só da gestão, mas da direção. E aí a direção que eu digo é de falar, vamos por aqui, vamos por ali. O Lucas, ele é um menino muito comprometido. É a pessoa que, assim, enquanto ele não termina aquela tarefa, ele não descansa, tá? Eu só sinto que muitas vezes, para olhar o todo e tentar enxergar o porquê, o como, o onde, e tentar uma estratégia um pouquinho mais
sabe, que transcenda um pouco a ação, eu sinto que você emperra um pouco. Ou também não faz muita questão de participar. Às vezes eu acho que nessas horas... Não, assim, mas eu sinto em você muito mais vigor na hora, tá, o que eu tenho que fazer, do que na hora, gente, o que vamos fazer, sabe assim? Bom, vocês não tinham que ter me decepcionado nessa prova e vocês não tinham que estar nessa sala. Vocês cavaram sua própria sepultura através de erros que não precisavam ter acontecido. Vocês me decepcionaram profundamente, os três, nessa prova. E entre, vamos dizer, a sua liderança, o seu desempenho e o seu desempenho nessa prova, eu vou olhar um pouco o perfil dos desempenhos até agora e o perfil da pessoa daqui para frente. Quem eu quero, assim, quero ver os três, mas quem eu quero ver mais dos três e quem eu quero ver mais dos três, no caso, e também seguindo um pouco o que os meus conselheiros me falaram, vai ser a Maitê e a Mariana. Lucas, você está demitido. Vou dizer mais. Apesar de você ter chamado a atenção na coisa mais importante dessa prova, você não basta chamar a atenção. Quando a gente tem, eu preciso do meu lado, na minha equipe, gente que quando tem certeza ou quando imagina alguma coisa, tem a capacidade de convencer os outros ou se coloca de uma forma um pouco mais enfática. Você mesmo reconhece isso aqui e teria mudado a história dessa prova. Voltem para o hotel, pensem muito de novo nessa sala. Eu não quero mais ver vocês aqui, eu não aguento mais fazer essa reunião com você. Então vocês se superem agora, tá bom? E vamos para a sexta prova do aprendiz, né? Já temos 5 eliminados, 11 continuam na disputa e vem provas difíceis por aí. Obrigado, gente.